Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. O culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora falar com Deus. É o nosso momento de oração. É momento de ouvir a voz do Senhor. Ó eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença com alegria no coração. Não temos nenhum mérito de estarmos diante de Ti. É graças à Tua bondade, à Tua benevolência, à Tua graça, que estamos diante do Todo-Poderoso, do nosso Criador, do nosso Salvador. E neste momento, ó Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão por tudo o que fizemos e não agradou ao Teu Espírito. Perdão pelas transgressões à Tua palavra, à Tua vontade. Perdão por não termos estado alinhados com a Tua vontade, com o que está escrito na Tua palavra. Porque sozinho, ó Senhor, nós não podemos fazer o que está escrito. Precisamos do Teu Espírito sobre nós. Precisamos do Espírito Santo dirigindo e presidindo a nossa vida, nos orientando, nos corrigindo, porque, como diz a Tua palavra, sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Nós queremos agora colocar os nossos planos, Senhor, os nossos projetos. Queremos colocar, ó Deus, as nossas expectativas, mas também queremos colocar sobre Ti, Senhor, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, enfim, Senhor, as nossas preocupações. Fala conosco, Senhor, neste culto racional, Palavra do Senhor. Nos orienta, nos dá consolo,
nos coloca, Senhor, diante de Ti com alegria, firmes e confiantes que todas as Tuas promessas em cada vida será realizada, porque o Senhor cumpre o que prometeu. É assim, ó Deus, com fé, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: Pedras não são pães. Vou repetir, como sempre realizamos. O tema do nosso sermão de hoje, do nosso culto racional Palavra do Senhor, tem como título: Pedras não são pães. Viver a vida tem sido uma expressão de desejo manifestada por muitos quando entendem que a sua vida transparece um vazio de realizações, de uma insegurança de sua própria subsistência. Como um exemplo, quando os nossos planos, os nossos projetos e expectativas não são realizadas. Enfim, uma insatisfação generalizada de nosso viver cotidianamente. Viver a vida é uma expressão muito comum daqueles que não estão felizes com o que estão a viver. Nesta passagem bíblica do texto base do sermão, Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 4, que nós lemos há pouco, Jesus havia sido batizado por João Batista nas águas do rio Jordão. E nesta ocasião, ele inicia o seu ministério e foi confirmado no batismo como filho amado de Deus. E logo na sequência desse batismo, na sequência destes fatos aqui narrados, ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto da Judéia, uma região muito árida e muito repleta de acidentes geográficos. Portanto, uma região hostil à sobrevivência humana. O intuito desta condição, e muitos não entendem isso, deste isolamento de Cristo no deserto, para ser tentado pelo diabo, era a de pôr à prova a fidelidade de Jesus a Deus Pai e prepará-lo para a grande missão de salvação da humanidade. Então, este foi o intuito do Espírito ter levado Jesus para o deserto. Provar a fidelidade de Jesus como exemplo, como modelo para nós, porque Deus é fiel, diz a palavra. E, portanto, nós devemos também sermos fiéis a Deus. E também prepará-lo para a grande missão da salvação da humanidade em Cristo Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, diz a palavra, refletindo isso na historicidade da nação israelita, ela também tipifica
estes 40 dias e essas 40 noites de jejum no deserto de Jesus tipifica, na historicidade da nação israelita, a provação no deserto durante 40 anos, quando o povo israelita, a nação de Deus, saiu do Egito. Jesus estava vulnerável a uma necessidade física de alimentação, ou seja, Jesus estava com fome, com o desejo de se alimentar. Mas apesar disso, entretanto, ele estava fortalecido espiritualmente. Porque o jejum de 40 dias e 40 noites, como já mencionei, foi a preparação de sua total comunhão e total dependência de Deus Pai, no isolamento do deserto, para a preparação da salvação da humanidade. Satanás, em sua sagacidade maligna, ele tenta o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. E numa delas, nós só vamos nos reportar a esta, porque é o tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor, que esse tema tem como título Pedras não são pães. Nós vamos então agora nos ter um enfoque, ou um foco, Satanás sugeriu a Cristo que transformasse as pedras em pães, no momento em que ele jejuou 40 dias e 40 noites e estava com fome. Satanás então dá essa sugestão, transforma estas pedras em pães para saciar a sua fome. E agregado a isto, a esta tentação, Satanás também pôs à prova a identidade divina de Jesus como Filho de Deus, dizendo se realmente ele era Filho de Deus, ele com seu poder poderia realizar este milagre. Então observe que nós, como cristãos, devemos saber que não estamos imunes às provações, às tentações nos desertos da vida. Mas também devemos entender que as provações nos levam a um refinar e fortalecimento de nossa vida espiritual, a encontrar forças em Jesus para transpor as tentações, sendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, o modelo para resistir e vencer estas provações. Este é outro ensinamento que Jesus nos dá quando resiste às tentações realizadas pelo diabo. Nós também temos todas as condições espirituais. Se tivermos as nossas respectivas vidas dirigida, presidida pelo Espírito Santo. Neste contexto das tentações no deserto da Judéia, Jesus ele também nos ensina, em primeiro lugar, a sermos obedientes a Deus e estarmos sempre na condição de dependência do Senhor. Depender do Senhor para todas as coisas.
além desta obediência e desta dependência, ele também nos ensinou que a palavra de Deus, que conhecemos como as Escrituras, é a nossa fonte para resistir às ciladas diabólicas, às tentações e às provações. Então, obediência, dependência de Deus e o uso e prática da palavra do Senhor. E foi isso que Jesus fez. Ele obedeceu ao Senhor, foi levado ao deserto e se submeteu às tentações. Ele dependeu de Deus Pai em todos os momentos, naqueles 40 dias e naquelas 40 noites de provações, e usou a palavra de Deus quando foi tentado pelo maligno. Diante destas investidas de Satanás, Jesus usou esta frase: está escrito. E esta frase "está escrito" revela a autoridade e poder de Deus na palavra. E é por isso que nós devemos confiar em Deus, depender dele, porque a palavra de Deus tem autoridade, tem o poder de transformar, de restaurar, de mudar qualquer situação. Creia nisto. E para este caso específico, quando Satanás disse que Jesus, se ele fosse filho de Deus, que transformasse as pedras em pães para saciar a sua fome, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se referindo então à palavra de Deus. Porque o diabo ele sempre vai tentar distorcer a verdade da palavra de Deus. E explorar então as fragilidades das necessidades humanas. O viver a vida, como muitos professam, não tem como base o sucesso das realizações, como muitos pensam. Nenhum acúmulo de riquezas e bens materiais, ou outro aspecto de realizações na nossa vida terrena. A verdadeira vida, ela depende da palavra de Deus, que nos orienta e nos guia para uma comunhão plena e total dependência de Deus. Jesus demonstrou confiança, isto é, fé, na provisão e no tempo de Deus. Eu vou repetir. Jesus demonstrou confiança, isto é, fé, na provisão e no tempo de Deus. E assim, na nossa vida, nós devemos também demonstrar fé na provisão e no tempo de Deus. Obedecer a Deus é mais importante do que as nossas necessidades imediatistas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 ao 6, preste atenção nesta palavra. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, eles
os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastarão, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. As roupas de vocês não se gastaram. É o que diz a palavra. Esses 40 anos que o povo israelita peregrinou no deserto, fazendo então aí uma comparação a esses 40 dias e 40 noites que Jesus jejuou no deserto. Dando sequência, ele no versículo 5 diz: saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor seu Deus os disciplina. Olha a ordenança no versículo 6. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Jesus, quando enfrentou Satanás na questão da transformação das pedras em pães, essa tentação, ele usou exatamente esta palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Isso dito ao povo israelita, lá no deserto, quando saíram do Egito, quando estavam a peregrinar no deserto. E Jesus agora diz isto para nós: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Esta é a nossa vida. Isto é viver a vida. Viver de toda a palavra que procede da boca do Senhor. João capítulo 6, versículos 35 ao 40 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês viram, mas ainda não creem. Tudo que o Pai me der, melhor dizendo, que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aqui a autoridade e o poder desta palavra. O que Jesus está a dizer para você neste momento é que se você crê, você vai ter, crê em quê? Em Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo, para o perdão dos seus pecados, e com isso para a sua salvação, e para a concessão de vida eterna. Se você crê no sacrifício de Cristo na cruz, você vai ter vida eterna. E há uma consolidação aqui espetacular de uma promessa. E eu quem? Jesus, o ressuscitarei no último dia. Consolidando a vida eterna. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, diz assim: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que não são capazes
que são capazes, melhor dizendo, de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Eu vou repetir. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nossa subsistência é importante. O que necessitamos? Alimentos, roupas e outras necessidades para o nosso bem-estar são importantes. Mas muito mais importantes do que isso é a nossa obediência ao Senhor. É a nossa dependência de Deus. É a nossa confiança em Deus. É o crer em Jesus para uma vida eterna com Ele no céu. João capítulo 8, versículo 47 diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Quem não ouve a palavra de Deus e a pratica, não pertence a Deus. Pedras não são pães. E foi por isso que Jesus não transformou as pedras em pães. Mas ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Quanto mais cresce o seu amor para com Deus, preste atenção nisso que eu estou a falar. Quanto mais cresce o seu amor para com Deus, mais cresce o seu amor para com a palavra divina. Ame a palavra de Deus. Como Deus disse a Ezequiel: coma a palavra de Deus. Se alimente desta palavra. No Salmo 119, versículo 97, diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Foi o que disse o salmista. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Quero terminar este culto racional, palavra do Senhor, lendo o que está escrito no Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 33. Que tem a ver
em muito com o tema do nosso culto racional de hoje. Pedras não são pães. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus significa viver no reino de Deus, fazer parte deste reino. E é preciso crer em Jesus para isso, se arrepender dos seus pecados. Buscar a justiça de Deus é realizar o que está escrito, obedecer, depender, confiar, ter fé. Se alimentar da palavra de Deus. É isso que nós precisamos em primeiro lugar na nossa vida. E depois, as demais coisas nos serão acrescentadas. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos encerrar o nosso culto racional, Palavra do Senhor, com uma oração final. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, chegamos ao final deste culto racional, Palavra do Senhor. E compreendemos, ó Deus, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem depender de Deus, não temos como viver vida plena. Sem nos alimentarmos da palavra de Deus, como vamos te conhecer? De verdade, em espírito e em verdade. Como é que nós vamos ter comunhão contigo, te adorar, realizar a tua vontade, transpor as fronteiras espirituais do conhecimento de Deus? Então, ó Deus, nós te pedimos, vem sobre nós. Toma conta de nossa vida. Nos dirige, nos orienta. Mais do que isso, vem presidir a nossa vida em tudo que pensamos, que falamos, nas nossas ações. Que o teu Espírito Santo esteja conosco. Que nos desertos da vida, Senhor, tu esteja conosco, nos fortalecendo. Tira de nós, Senhor, todas as fragilidades que impedem chegarmos a Ti. E agora, eu oro de forma coletiva, com todos que estão a nos ouvir. Vai ao encontro daquele que com o coração contrito está a se arrepender de seus pecados. Está a firmar um pacto contigo. Que agora caminhar segundo os passos de Jesus. Que teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Porque só em Jesus é que nós temos salvação. Só em Jesus é que nós temos vida plena.
Colocamos nas tuas mãos, Senhor, a todos que estão a ouvir esta palavra. Nos concede saúde, paz e prosperidade. Nos guarda e nos protege. É assim, nosso Deus, nosso Pai, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, lhes abençoe. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.